Você já ouviu Pode voltar para o seu lugar. Tem alguns lugares, queridos. Isso. Isso. Volte para o seu lugar. Quando você está voltando para o seu lugar, me escuta aqui. Você já ouviu que algumas vezes as pessoas falam assim, eu não gosto de ir para a igreja, que quando estou na igreja, o pessoal chega assim, vire para a pessoa que está do seu lado e diga, eu te amo. Eu já vi muita gente reclamando isso, eu já vi. Gente que tem muito tempo de, assim, frequenta a igreja há muito tempo e acha isso um saco. Que é a minha opinião, eu também acho. Eu acho um saco. Vira para a pessoa do seu lado e diga isso aqui lá. Ou então dê a mão a ele e cante. Aperte a mão do seu. É um negócio bizarro, parece jardim de infância. A gente é adulto, querido. Não precisa essa. Eu ia falar babaquice, mas não falei. Né? O que eu quero dizer é que quando a gente está, como você distribui amor com entendimento, você vai ali para a pessoa que você. Rapaz, você está aqui, ou coisas desse tipo. Agora é importante que a gente tenha essa compreensão. Isto é culto a Deus, irmãos. Porque você está distribuindo amor, porque você é fonte de amor. Se você entender, nunca mais viu, cumprimente quem você nunca mais viu, aí não. Não, aí não. Mas quando você faz com a consciência de estar sendo um canal de Deus, é culto ao Senhor. Porque tudo que fazemos, fazemos ao Senhor. Em primeiro lugar, fazemos ao Senhor. Eu queria que a gente lesse alguns textos que a gente vai começar em Mateus, capítulo 21. E a gente vai avançar um bocadinho. Mateus 20, verso 17. Ele, inclusive, vai colocar ali na tela, para quem não trouxe a Bíblia. Tá? Mateus 20, verso 17. E o texto... Perdão aqui, deixa eu botar aqui o meu cronômetro, só um instantinho. Eu não gosto de passar do horário, eu sou meio chato com o negócio de horário. Estou botando um cronômetro aqui para ficar dentro. Mateus 20, verso 17, a gente vai ler um texto que diz assim: E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes... Agora você pula para o Mateus 20, 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. Agora pula para o verso 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem, eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Nós vamos ler vários textos outros, mas aqui nos é suficiente para a gente dar início. Nós vamos orar nesse momento, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento. Vamos fazer isso? Curva a sua cabeça por obséquio. Pai, nós não conseguimos entender esse texto, a não ser que o Senhor nos revele, a não ser que o Senhor nos ensine, porque o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Senhor, precisamos de Ti, mas não só precisamos, nós queremos o Senhor. Nós viemos aqui entendendo que o Senhor está aqui, a Sua palavra vai ser falada. Espírito Santo, por favor, abra o entendimento, e mais que isso, desfaça qualquer ação contrária à ação do Senhor aqui agora. Se há uma resistência, se há, meu Deus, ação de espíritos malignos, distração, o que quer que seja, se tem gente aí, Senhor, preocupada com o smartphone, Senhor, age agora, Senhor, por favor. Senhor, concentra a mente dos teus filhos para que compreendam o que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém? Amados, Mateus 20, 17, que provavelmente vai colocar na tela, você vai perceber uma situação. Eu vou descrever
um caminho, o caminho de Jesus, de uma forma muito tranquila. E vocês vão perceber que em Mateus 20, 17, subindo Jesus a Jerusalém. O que é isso? Jesus, em Mateus 20, começa a ir para Jerusalém. O que é ir para Jerusalém? É ir para onde ele iria ser traído. Ir para Jerusalém é caminhar na direção da missão. Ele sabe o que vai fazer em Jerusalém. Ele não vai para lá para ser coroado, não vai para lá para ser aclamado, nada disso. Ele vai para lá para ser rejeitado e morrer mesmo. Então Jesus está começando a última caminhada dele. Começa aí a última caminhada. E essa caminhada de Jesus, que é uma caminhada importantíssima, ela é recheada de elementos curiosos, interessantes, e que vão culminar numa lição para nós, uma lição fundamental. A Bíblia, como diz Romanos 15:4, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. A palavra de Deus, ela é didática. Diz o texto do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é lâmpada para os meus pés? Por que não é lâmpada para a minha cabeça? Por que não é lâmpada? O problema é da caminhada cristã. A lâmpada é para você saber onde pisa. A palavra de Deus, ela é norte para você. Jesus, então, está descendo para Jerusalém, e a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a caminhada é simples. É tão simples que agora o verso 20 que está na tela, você vai começar aquela lição do livro de James Hunter, Monge Executivo. E o monge executivo é todo baseado nas escrituras, todo baseado na filosofia de Cristo Jesus, para efeito de liderança. Quem não leu, leia. Esse livro está entre os primeiros livros mais vendidos do Brasil há muitos anos. Então não deixe de ler esse livro. Que você tem dúvida, inclusive você pode baixar em PDF e ler esse livro. Jesus começa a conversar com a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem é essa mãe dos filhos de Zebedeu? É a mãe de Tiago e João. Os dois, ela chega e diz assim, Senhor, deixa que o meu filho assente à tua direita e à esquerda. E ali acontece uma lição fundamental. A lição de que no reino de Deus olha só, a lição é que no reino de Deus não é maior quem tem mais dons, quem é mais capaz, quem é mais inteligente. Nada disso acontece. No reino de Deus isso não existe. No reino de Deus, quem serve é que é maior. Então, no momento que existe pessoas que estão não só ministrando, mas que estão ajudando, as pessoas que trabalham no serviço, que servem, por exemplo, aqui, nós estamos aqui, mas é um certo silêncio, as crianças estão ali, Videirinha aqui está ali, e tem pessoas que não estão aqui na mensagem, e elas gostariam de estar aqui ouvindo a mensagem. Edmari, por exemplo, está aqui, mas domingo passado, sei lá, domingo próximo vai estar lá em cima, vai perder a mensagem. Então elas estão lá em cima servindo a Deus. Perfeito. Então, essas pessoas são superiores, entre aspas, no reino de Deus. Elas são maiores, porque elas servem. Essa lição não foi dada em púlpito, não foi dada por telefone, não foi dada por smartphone, não foi dada em pregação. As principais lições da vida cristã são dadas na caminhada com Jesus. Caminhada com Jesus. É por isso que uma pessoa não pode simplesmente ser um crente de frequentar templo, isso não existe. O templo não faz de você um discípulo. Uma pregação não faz de você um discípulo, é a caminhada que faz de você um discípulo. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 elementos que se interpõem na existência humana. Eu sou o caminho, porque o caminho não é um passo, são vários passos. A verdade, porque a inquirição da humanidade é saber o que é a verdade. O próprio Pilatos chegou para Jesus e falou o que é a verdade. E a vida, eu sou a vida. O que é a vida? O todo. É a totalidade. Então, não existe um discípulo de pregação, só existe um discípulo da vida, a vivência. Por isso, você precisa estar numa conexão, você precisa desenvolver relações, e é claro que quando eu digo assim, sai do seu lugar, abrace uma pessoa, faça isso, como eu fiz de uma maneira bagunçada propositalmente, então não constrangeu. Mas se eu chegasse e falasse assim, sai do seu lugar e cumprimente seu irmão, essa frase quadrada, assim, essa frase já linear desse jeito, tinha muita gente que, esse negócio de falar com as pessoas não gosta. Porque essa própria pessoa precisa desenvolver, mas a caminhada dela ainda está bem no início, ela não entendeu direito, e só aprende na caminhada. Vamos lá. Depois do verso 29, que deve estar na tela aí, você vai perceber que Jesus agora não está entrando em Jericó. Olha só que figura interessante. Jesus está o quê? Saindo de Jericó. Ele entrou em Jericó lá em Lucas 18. Quando ele entra em Jericó, um cego e não 2, um cego grita. Um cego. Aí Jesus cura aquele cego. Quando ele tem Jericó, Lucas 19, aí já não ele já não está saindo de Jericó, ele está entrando, aí um camarada está em cima da árvore.
camarada se chama Zaqueu, né? Como Zaqueu imenso. Eu me lembrei dessa música aqui agora, né? Mas eu me lembrei porque uma vez o camarada foi pregar na videira. Vocês estavam lá no dia, não foi? O pregador pregou na videira, das raras vezes que outra pessoa daqui de feira vai pregar. Ele falou, vamos cantar aquela música. Virou pra banda assim, eu tava lá em cima. Vamos cantar essa música. Como Zaqueu, lembra, Alfredo? Ninguém conhecia. Louvado seja Deus que ninguém conhecia aquele traste, né? Aquela música. Meu Deus do céu, que música horrorosa, né? Música que virou pagode. Satanás pega as coisas de Deus, rapaz, e destrói, desfaz. Termina esculhambando, tornando uma blasfêmia. Fecha parênteses. Então, saiu agora de Jericó, já tendo encontrado o cego e tendo encontrado Zaqueu. E ao sair de Jericó, o que acontece no verso 31? Que é o verso 31? No verso... E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles aprenderam a lição do cego da entrada. Os caras sabem de uma, pode gritar que vai funcionar. Os dois caras lá de fora é outra coisa, viu? Não é a mesma história, é outra. Os caras dois lá de fora vão agora nós dois. Aí gritaram. Jesus então funcionou, deu certo. Agora, o verso 33 cabe a gente olhar. Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Eu vou deixar essa frase aí para a gente pensar. Agora vamos colocar o olho na Bíblia em Mateus 21, verso 1. Talvez ele vá colocar na tela também. 21, 1. Diz assim, e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então já chegou. Pula agora para o verso 12. Jesus vai fazer uma caminhada. Você vê que a caminhada de Jesus está toda arrumadinha. Ele está saindo, está conversando, está batendo papo, saiu em Jericó, passou lá, falou Zaqueu, não sei o que, um ser humano que no caminho ensina a gente. No verso 12, entrou Jesus aonde? Entrou no templo. Bom, agora nós vamos falar, esse é o tema, portanto, da mensagem. Entrou no templo e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas, cadeiras do que vendiam pombas. Verso 13, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Isso tem a ver com a mercantilização do evangelho? Tem. Verso 14, e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. Agora você vai ver acontecer um problema. Começa o problema agora. Vendo então os principais dos sacerdotes e escribas as maravilhas que fazia, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Verso 16, e disseram, ouves o que te dizem? E Jesus lhe disse, sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito suscitaste o perfeito louvor? Bom, começa aqui agora a iniciação do confronto entre quem é Jesus e quem é a religião. Muitas pessoas que estão aqui vêm para a igreja, de algum modo, olha o termo, vem para a igreja. Já está errado esse termo. Esse termo está errado, mas vou passar batido. A pessoa vem para a igreja, o termo está errado, mas vou passar batido. Aí vem para a igreja, por que vem para a igreja? Não, porque ali tem forró. Tem gente que vem para a igreja porque aqui tem forró. Vamos lá, ali tem forró, maravilha, né? Ali pode tudo. Pode vir. Ah, eu vou ali porque tem piscina. Eu não sei qual é o motivo que uma pessoa vem para a igreja. O motivo pode ser qualquer, mas pode ser fome de Deus. Pode ser sede de Deus. A forma como a pessoa se defronta ali pode dar um maior problema. A pessoa pode estar esperando uma coisa e ser outra. Então nós temos aqui um choque entre o que se imagina ser religião e o que se imagina ser Jesus. Toma um problema aqui. Jesus entrou no templo, é problema. Por quê? Eu vou dizer por quê para você agora. O melhor lugar para se esconder a hipocrisia é na igreja. O melhor lugar do hipócrita é no templo. Olha, eu não se sinta ofendida porque não estou chamando você de hipócrita. Eu estou falando o melhor lugar onde se esconde o hipócrita é no templo. Onde a mentira prevalece no templo. Por quê? Não deveria ser o contrário? Meu irmão, quando você vai num bar, quando você vai num prostíbulo, quando você vai lá em determinados lugares, as pessoas que estão ali, você já sabe a natureza dos que são. Mas, num outro lugar, você nem sabe exatamente qual é a natureza dessas pessoas, porque você não sabe há quanto tempo estão ali, qual o motivo que estão ali, você não sabe o quanto estão entendendo o que está ali, você também não sabe se eles estão ali para servir de álibi. Não é uma
nem duas, nem três vezes que pessoas frequentam a videira, para usar o álibi e fazer malfeitos lá fora. Recentemente eu recebi um processo completo, que passei para algumas pessoas aqui da videira, um processo completo, de falcatrua, de extorsão, uma série de crimes cometidos por uma pessoa que esteve em nosso meio, em lugar de proeminência, e estava usando esse lugar de proeminência e a proximidade comigo para cometer os malfeitos criminosos, que poderia ser preso em flagrante. E tem provas, e as provas chegaram na minha mão. Então, o que acontece? No templo, o lugar da religião, as máscaras são colocadas, só que a luz, que é o próprio Cristo, entra. Quando entra, há uma conflituação entre luz e verdade e entre as hesitações que cada um tem. Não é incomum eu estar pregando aqui e uma pessoa vir reclamar da minha pregação. E vir reclamar com um dos discípulos que está aqui, que eu não vou citar o nome. Por que você contou a Níris minha vida? Eu falei, eu não contei nada. Não, você contou, eu não confio mais em você. Eu não contei nada. O cara não deixou de falar. Porque o Espírito Santo foi lá e desmascarou a pessoa. Em vez de receber com uma palavra do Espírito Santo diretamente para ela, que eu não sei absolutamente de nada, foi reclamar com o discípulo e dar bronca do discípulo, porque contou a vida para ele. Existe um Espírito Santo presente aqui, existe um Jesus que entrou no templo, e quando Jesus entrar no templo, há um confronto de hipocrisias, de mentiras, de inverdades, de possibilidades, e há um confronto com a verdade. Nós estamos aqui, os motivos são variados, irmãos. Os motivos são variados. Nenhum de vocês sabe se eu estou aqui para me mostrar. Nenhum de vocês sabe. Só Jesus julga. Você não pode dizer que sim, nem que não. Você pode deduzir, pelo muito que você está andando comigo, que não. Dedução, mas é o Senhor quem julga o meu coração. Então a coisa é muito séria. Então Jesus, quando entra, existe um confronto. Verso 17, coloca aí. Acontece uma coisa normal para você e para mim. Deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Engraçado, né? Jesus vai fazer o quê? Fazer um pernoite. Tem pessoas que vão viajar no São João. Eu espero que você viaje com Jesus para a sua viagem ser boa. É uma coisa normal, irmão. Um pernoite, que coisa interessante. Jesus está em Jerusalém, ele anda 8 quilômetros, pernoita na casa de Maria, de Marta, Maria e Lázaro, e volta. Quer que eu diga uma coisa? Abre um parênteses aqui. Qual é a próxima vez que você vai viajar com sua esposa para passar um fim de semana e descansar? Marido, existe um site chamado Booking, viu? www.booking.com. Procure promoção de hotel para você passar um fim de semana com sua esposa. Faz feito Jesus. Nessas saídas de Jerusalém, Jesus está ensinando a gente a dar uma saidinha também, viu, irmãozão? Esposas que estão perto dos seus maridos, dá um cotovelinho nele assim e falar, viu? Jesus agora está falando contigo e eu também. Viu? Sim, senhor. Porque até isso você aprende na Bíblia. Essas saídas, essas escapadas, você vai viajar, tempos de vocês dois estarem sozinhos. Mas vamos continuar. Verso 28. Agora sim, chegamos onde eu queria. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Verso 29. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. Respondeu ele, eu vou, senhor. E não foi. Aí Jesus vem e fala, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhes eles. Quem foi que falou? Os fariseus. Olha, irmão, Jesus, essa foi na cara. O primeiro, disse-lhes Jesus, disse aos fariseus, em verdade vos digo que os funcionários públicos de Roma, publicanos é funcionário público que serve a Roma, os funcionários públicos que servem a Roma e as prostitutas entram adiante de vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto que vocês estão vendo aqui no templo, nem depois vos arrependeste para crer. Irmãos, isso não é tapa com luva de pelica, isso é murro no nariz. As prostitutas e os funcionários públicos que vocês rejeitam e julgam, estão muito na frente de vocês, porque eles se arrependem e entram no reino antes de vocês. Irmãos, aqui nós temos 2 grupos, e a igreja não está nesses 2 grupos.
A igreja não está aqui. Primeiro grupo é o grupo que diz, não vou não, e depois vai. A igreja não é esse grupo. E o segundo grupo é, eu vou, e não vai. A igreja também não é esse grupo. Se você se encaixou com um desses dois, você não é igreja. Porque igreja não é isso. Igreja fala assim, sim, Senhor, eu irei, e vai. Porque a igreja reconhece o senhorio de Cristo. Essas que disseram não vou, quem são? São as prostitutas e os publicanos. Quem são? Vamos resumir. São os pecadores, e eu também sou pecador. Mas entenda, o pecador que ainda não compreendeu quem está mandando. Ele ainda não se arrependeu. Então, assim, não, vou curtir a vida, qual é, pai? Vou tomar uma cerveja, negócio de culto dia domingo, qual é, mas né? Oxe, tem jogo do Vitória, eu vou lá pegar o jogo do Vitória lá, Vitória e Corinthians, e você pode fazer o que você quiser de sua vida. Pode fazer o que você quiser de sua vida. Mas quando está indo pela BR-324, pega o retorno do Parque de Exposição, rapaz, não vou não. Vou nada. Não, vamos mais. Aí vai mais um pouco até a Amélia Rodrigues. Não, eu vou votar. Não, o Espírito Santo está falando, eu vou votar. Quero me arrepender. E ele tem que dar meia volta. O que é arrependimento? Ele muda a mente. E depois se converte. Conversão é dar meia volta, arrepender é mudar a cabeça. Então ele entendeu, e ele então deu meia volta, se converteu. Rapaz, vou parar com essa bobagem, rapaz, de fazer a minha vontade. É Deus que está mandando, minha vida pertence ao Senhor, parar com essa bobagem. E ele se converte. E ele volta para Deus. Isso não é igreja. Isso é uma ação do Espírito Santo sobre quem é rebelde. Para se arrepender e voltar-se para Deus. Só que tem muito rebelde dentro da igreja. Igreja entre aspas, já falei você, né? Eu sei que não é assim. Eu estou usando esse termo aqui para não complicar. Tem muita gente rebelde. Gente que não entendeu que Jesus é dono da vida e eu vivo para Ele. Tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. O sujeito faz aquilo que dá vontade e quando dá vontade diz que é para a glória de Deus. Não dá certo isso. Irmãos, por que acontece isso? Eu vou lhe explicar. Porque uma coisa se chama religião. É justamente a diferença naquele outro grupo que diz assim, não, eu vou, beleza, não, fique tranquilo, eu vou. Mas não foi. É aquela turma que tem um senso de dever, mas não tem coração para cumprir o dever. Pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem. E por que não fazem? Vou dizer por que não fazem. Porque não se arrependeram, a diferença é essa. Não se arrependeram. Quem deu meia volta se arrependeu. Quem não deu meia volta tem consciência. Tem muita gente com consciência, mas não entende o que é arrependimento. Agora eu vou dar uma palhinha sobre arrependimento. Atos 2,38, coloca na tela ou você abre a Bíblia, a sua Bíblia. Atos 2,38, vou falar rapidamente sobre arrependimento. A diferença entre os dois grupos foi o quê? Arrependimento. A igreja primitiva, os apóstolos, que está escrito na tela ali, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 pessoas foram batizadas. Por que foram batizadas? Porque se arrependeram. Arrependeram de quê? Arrependeram-se. Precisa dizer de quê? Se arrependeram. Ah, não, o sujeito tem que se arrepender de uma coisa específica. Não, senhor. Você vai entender já já que não é nada disso. A igreja prega o arrependimento. Jesus prega o arrependimento. Que arrependimento é esse? Calma que você entende. Atos 11:18. Agora Pedro está dando explicação, porque entrou na casa de Cornélio. E ele diz assim, Atos 11:18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, vou falar um negócio claro, como é que Jesus trabalhava a partir desses textos, Atos 17:30, pode colocar, Atos 17:30, na tela, diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, o verso seguinte, porquanto tem destinado um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Há um anúncio para você que está aqui de arrependimento. Esse anúncio, queridos, não precisa ser gritado, não precisa ser com emoção, não precisa ficar, nada disso. Esse anúncio é Jesus, o Filho de Deus, que veio à terra e começou a pregar, arrependam-se. Não é arrependam-se do pecado A, do B e do C, e do D não é pecado, pode passar em branco. Não é assim não. Quando ele começa a pregar o arrependimento, ele está dizendo
que vida é essa que você está levando e para quem você está vivendo. Ele está falando a se arrepender como ser humano. Ele não está falando para se arrepender das boas obras, das más obras, daquilo que não pode, daquilo que pode. Não é isso. Esse é o problema, queridos. Muitos dos que estão chegando no Evangelho, no caminho de Jesus, estão fazendo ficha corrida para se arrepender do que acha que é pecado. Não, é o seguinte, ó. Não, mas isso aqui é uma cervejinha. Uma cervejinha é pecado. Qual é, pai? Oxê. Não, você briga isso com álcool, com vinho e quer contenda? Isso aqui nem vinho é, não tem na Bíblia. Cerveja também não tinha na Bíblia, então não vou me brigar. Aliás, cerveja tem menos álcool do que vinho. E Jesus tomava vinho, então ele podia também comer água. Cara, tem argumento para tudo, irmão. Para não se arrepender, tem argumento para tudo. Não é isto que é se arrepender. Se arrepender não é fazer listinha dos pecados aceitáveis ou não aceitáveis. Se fosse assim, não precisava Jesus vir pregar. Mas não vou dizer ainda o que é, não. 1 Pedro 3,9. Olha o que diz. 1 Pedro 3,9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ela é longânimo para convosco, ou para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos, 2 Pedro 3,9, senão que todos venham a arrepender-se. Bom, todo mundo que está aqui tem que se arrepender. Olha o que eu estou falando aqui agora. Você que está essa noite presente, você tem que se arrepender. Você vai falar assim: não tenho que me arrepender. Ah, então você é um religioso. Porque o que é um religioso? Eu vou lhe explicar agora. O cronômetro está aqui, o horário está joinha. O que é um religioso? Religioso é o cara que se autoaprova. Isso é um religioso. Religioso não é o cara que vai para a igreja, é o cara que se aprova na conduta que ele permite. Se ele acha que o filme pornográfico não é nada demais, desde que ele não esteja traindo uma mulher, então ele vai bem. Se ele acha que 2 copos de cerveja não tem problema, o terceiro é que tem problema, ele vai bem. Ele é que define quando ele é aprovado ou reprovado. Então, agora, o religioso não é mais a pessoa que depende de Deus, é a pessoa que se salva e se julga e se avalia a si mesmo. Por essa razão, queridos, é que o religioso não tem fé, o religioso tem crença. Presta atenção, o religioso tem crença. O religioso acredita que ir para a igreja é bom, ele acredita que não deve ser rebelde ao pastor, ele acredita que tem que dar dízimo, tem uns até que não acreditam. Porque dar dízimo acreditando não tem sentido, é melhor não dar. Tem que ter fé, não é crença. Fé e crença são diferentes. Qual é a diferença de fé e crença? A crença não tem uma obra. A crença você acredita. Vai ter culto domingo que vem? Creio que sim. É uma crença. Você não faz nada com aquilo, com aquela crença. Você acredita que aquilo é real, que existe. Você pode ter crença em duende ou não ter crença em duende. Você pode ter crença em anjo. Quer ver? Você acredita em anjo da guarda? Quem acredita em anjo da guarda, diga sim. Só 3 pessoas. E Mateus 18 fala de anjo da guarda. Mas só 3 acreditam em anjo da guarda. Certo. E se você que não acredita em anjo da guarda, não disse sim, ele continua existindo mesmo que você não disse. O problema é o que não disse. Eu esqueci também na hora, estava meio desmotivado, estou com a preguiça, rapaz, estou com sono. Né? O Fluminense hoje perdeu 2-1 do Sport, então eu não vou falar mais nada, estou calado. Né? Você que é fluminense, que está aqui essa noite triste, do lado de Ilka, assim, fique tranquilo, que o Senhor vai lhe consolar. Eu lhe devolvi, você que levou com o meu São Paulo. Eu não sei como o meu São Paulo ainda joga, meu Deus do céu, não é nem meu mais. Eu mudei de time, irmãos, comecei a torcer para o Corinthians. Primeira vez que eu torci para o Corinthians perdeu. Aí voltei para o São Paulo. Né? Foi impressionante, eu não posso torcer para ninguém, porque os caras perdem. É impressionante. Mas voltando aqui agora, você tem o quê? Tá falando de quê, irmão? Foi bem, eu fui falar do Fluminense e me acabei toda. Hein? Você pode ter uma crença em alguma coisa. Isso não significa nada. Agora a fé não, a fé significa. A fé, ela leva a uma ação. Você acredita que Jesus disse para você, quem crê e for batizado, então você vai e se batiza. Não é uma questão de dificuldade de água fria, aí a água estava fria. Quando entrei lá, meu irmão, é tanto que eu fiz o batismo todo aqui em cima.
Hoje eu fiz assim, bem rápido. Quando ela lá entrou, você quer que acredita? Ela assim, sim, tum. Foi assim que batizou. Foi assim mesmo. Água fria. Agora quando você sai, fica beleza. Ela crê e obedece. Com frio ou sem frio, está obedecendo. A fé, ela tem uma ação. A crença não precisa de ação. A crença deixa lá. Você deixa a crença, mas a fé tem ação. E existe uma coisa que agora eu vou te perguntar. Quando você creu, você começou a obedecer, você que tem 6 anos de crente, cristão, começou a obedecer, começou a transformar a fé em crença, começou a se autoaprovar, julgar os seus próprios pecados. Você não tem mais fé, você tem crença. Você virou um religioso. Eu digo, momento devocional você faz em casa. Vem essas ordens assim. Não tem tempo, não. Esse cara, pastor, não faz nada. Ele que lê a Bíblia, eu pago para ele ler a Bíblia. Ele foi lá ler a Bíblia por causa de nenhum. Dá batata, bicho. O cara fica dentro da cabeça. E ele não faz. Quem fiscalizou? Ninguém. Ele mesmo anulou, não fez, não vai fazer, julgou e se autoaprovou e vai seguindo. Vai seguindo. A culpa foi dela, não vou pedir perdão, não. Pedir perdão, não. Não tem nada de pedir perdão. Ela que entenda. Só a cabeça da casa. É milhares de situações que o cara arranja os argumentos e vai resolvendo, vai resolvendo. E a vida não tem mais prática. A vida tem crenças. Não, eu estou na conexão, mas qual é? Inclusive, eu sou líder de conexão. Está entendendo esse pessoal? Nada a ver, rapaz. Esse pessoal é muito exigente. Argumentos tem para tudo. O sujeito perdeu a fé, só ficou com a crença, virou um religioso. Ele se autoaprova. Agora, se você acha que Deus passa batido, agora você vai receber um versículo pesado. Lucas 16, 15. Eu vou pedir a essa igreja que leia ali na tela Lucas 16, 15. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Para Deus é abominação. O que é o arrependimento, irmão? Quando você compreende que você é uma bomba relógio de pecar, você deixa de confiar em você para todo sempre. Você não confessa o pecado, você confessa seu estado de pecado. Você não confessa o palavrão, você confessa o coração que falou o palavrão. Quando você descobre que o homem sem Deus é nada, e você entende que sem Deus você é nada, você não precisa ter ato nenhum errado para se arrepender. Você se arrepende de quem você é. Você se arrepende do que você não é e podia ser. Você se arrepende do que você pode ser sem Deus. Você se arrepende da miséria do seu coração. Você entende que para Deus é abominação se justificar. Você compreende que não há argumento diante de Deus. Deus só aceita um argumento. E o argumento que ele aceita é o argumento da pessoa que está à direita dele. A pessoa que está à direita dele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele só ouve este argumento. Não existe um diálogo em que você chegue para ele para argumentar. Não existe argumento diante de Deus. Você não chega diante de Deus e diz: Deus, deixa eu te explicar o que aconteceu. Senhor, o Brasil é imposto demais, Senhor. O senhor viu o que foi feito com a Petrobras? Senhor, você está orando. Senhor, o senhor está orando. O senhor acha certo pagar esse imposto com tudo isso que foi feito na Petrobras? Senhor, eu não sei porque o senhor está calado, mas eu vou dar minha opinião. Já que o senhor está calado, eu vou dar minha opinião. Eu não acho certo. Então, senhor,
pelo menos até Dilma sair, definitivamente, eu não vou pagar imposto, não. Não vou pagar, não. Aliás, com Temer também não vou pagar, porque ele era o vice dela. E aí vai. Ele arranja argumento para não pagar, ele arranja argumento para pagar Temer, ele arranja argumento para tudo, e Deus está calado. Não existe argumento seu diante de Deus, só existe argumento de Jesus diante de Deus. Porque Ele é seu intercessor. Você não tem argumento para se defender, você que se justifica, você é abominável, você é podre, você está podre. Se você tem dúvida do que eu vou lhe falar, Isaías 64:8 diz que as suas justificativas são absorvente usado. Viu, mulheres? Ofende? Isaías 64:8. As vossas justiças são absorvente usado. São trapos imundos na linguagem de Isaías 64:8. Justificativa diante de Deus não é uma coisa inaceitável, é uma coisa repugnante. Você precisa compreender que nós não temos a justificativa, nós não temos nada para apresentar. Só existe uma coisa que nós podemos apresentar diante de Deus, é o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. É a verdade que nós aceitamos de que nós, sem Deus, não vamos a lugar nenhum. É a verdade de que se eu olho a meu currículo e o que eu sou de bom, isto me torna podre diante de Deus. Por quê, queridos? Porque você ser bom é obrigação. Ou você vai se elogiar e se vangloriar porque você é uma coisa que é obrigação sua. Ou você vai se elogiar porque você paga seu imposto. Se é obrigação, por que você está se elogiando? Por que você está se vangloriando? Por que você está valorizando uma coisa que é obrigação, que você sabe que é obrigação? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso para jogar confete em você e não precisar do sangue de Jesus. E não precisar da justiça de Jesus. Para lá na frente também fazer outras coisas erradas e dizer, não foi tão grave assim. E você quer que eu diga uma coisa a você? Jesus não aceita seus argumentos, ele só aceita os argumentos de... Perdão, o Pai não aceita os seus argumentos, ele só aceita os argumentos do intercessor, que é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer de forma bem clara que esta noite o Senhor está te chamando para se arrepender. Você precisa compreender que não se trata de se arrepender de um pecado que você concorda. Se trata de se arrepender do seu coração e do seu estado de justificativa. Se trata de você se arrepender, de você ainda ter a petulância, como dizia meu pai, a pachorra, ter a petulância de olhar para você e ainda ter veredito sobre você. O seu único veredito é o inferno. Seu único veredito é a morte. Seu único veredito é a condenação, porque a nossa libertação da condenação significa Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a libertação da condenação. Por isso que todo dia você dobra o joelho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Você não tem que dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu soltei um palavrão. Não existe isso. Você pede misericórdia e clama misericórdia porque é o único recurso que faz você ficar vivo. Lamentações 3:27 diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam cada manhã. O Senhor não consome você porque Ele é longânimo. Ele tolera você, agora você tolera você de um jeito que não é para tolerar. Você não pode aceitar você, meu irmão. Você tem que chegar diante de Deus com você, com aquele pacote que se chama você, e chorar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu coração. Senhor, eu não tenho argumento diante de Ti. Senhor, o Teu sangue me purifica de todo pecado. Senhor, passa do Teu sangue sobre a minha vida. Irmãos, para terminar, eu vou falar uma coisa. Quando os judeus estavam de saída para a terra prometida, que vocês todos assistiram, naquela série da Record, que eu não assisti, mas a maioria assistiu, que é os 10 mandamentos, não foi? E estava lá aqueles 10 mandamentos, tá? Você conhece a história, e disse que o anjo da morte, eu não sei como é que foi a filmagem do anjo da morte, apareceu o tal do anjo da morte, apareceu lá matando os primogênitos, apareceu, não foi? Beleza, não é pecado não, pode concordar, irmão, porque não é pecado assistir esse filme não, muito bom. Agora, eu soube que é muito bom, estava fazendo no cinema e tudo, só que quando o anjo da morte ia passar, ele via o argumento de sangue. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que todas as pessoas que estavam dentro da casa eram pessoas ruins? Sim ou não? Todas as pessoas, judeus, estavam tudo dentro de casa. O anjo da morte ia passar. As pessoas que estavam trancadas dentro de casa, com cordeiro, tal, ervas amargosas, esperando da meia-noite, aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas ruins, sim ou não? Sim ou não? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem?
Eram pessoas ruins, sim ou não? Não, eram pessoas boas. Alguns não prestavam. Maconha não tinha naquela época, então não era nenhum maconheiro. Revólver não tinha nenhum assassino lá e tal. Tinha uns maloqueirinhos, mas a grande maioria do povo de Israel era povo de Deus, ia sair. E o que foi que libertou eles? Foi eles ser gente boa? O que foi que impediu a morte deles? O sangue de Jesus. Porque a linguagem para Deus não é os seus argumentos, a linguagem para Deus é sangue. A linguagem para Deus é uma linguagem que Ele cria. A linguagem que Deus aceita é a linguagem dEle. Se a gente dissesse que é aramaico, o aramaico é dEle, é Ele que inventa. Se é grego, o grego é o grego dEle, é Ele que inventa a língua que você fala com Ele. A língua que você fala com Ele é a língua do arrependimento e a língua do sangue de Jesus. Essa é a língua. Você entendeu, amado? Você entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Porque eu conto muita coisa aqui no microfone minha. Se eu desse o microfone para você pegar aqui, você contava as suas coisas? Você contava as coisas dos seus pecados no microfone, como eu conto? Não, porque você tem eloquência. Não, esquece minha eloquência e sair. É obrigação minha. Eu estou falando, você contava? E por que eu conto? Porque quando eu entendi o poder do sangue de Jesus na minha vida, essas dívidas já estão rasgadas e ultrapassadas e pagas. Eu não devo nada. Eu só conto aquilo que já está quitado perante o Senhor, confessado e admitido. E o que não está demitido, eu estou procurando, irmão, eu estou orando. Jesus tem misericórdia. Jesus mata o orgulho da minha vida. Senhor, mata não sei o quê. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou muito preguiçoso. Senhor, e eu estou colocando diante de Deus, porque se eu pegar a minha vida e pegar a vida de Jesus, botar do lado, irmão, eu sou exterminado e fulminado. O projeto de Deus é me transformar em Cristo. É me levar a ser como Cristo. E se eu boto eu do lado de Cristo, Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia do meu coração mau. Queria que você fechasse seus olhos agora. Já encerrei. Mas eu quero que você feche seus olhos. A primeira coisa que eu quero que você faça essa noite, sem sentir nada. Se você não sentiu nada, eu quero que você faça isso. Por favor. Eu vou lhe pedir, em nome de Jesus. Presta atenção, eu vou pedir em nome de Jesus, que você hoje peça perdão a Deus por se justificar. Porque se você se justificar, você não terá a ajuda de Jesus no trono. Eu queria que agora você fizesse a sua oração no seu lugar aí. Eu vou lhe dar um tempo. Certamente o louvor vai dedilhar alguma coisa. E você começa, primeira coisa é, faz aquilo que nós lemos aqui. É abominação diante de Deus se justificar das suas desobediências, da minha desobediência. Comece a pedir perdão somente por isso, Senhor. Me perdoe, Senhor. Pai, me perdoe em nome de Jesus, pelas muitas justificativas, pela complacência como eu me trato. Eu me olho muito bem, eu me julgo uma pessoa realmente boa. Senhor, tem misericórdia dessa podridão, deste lixo que é o meu pensamento sobre mim mesmo. Senhor, eu sei que é abominável diante de Ti, Senhor. Tem misericórdia desse lixo, que é o que eu penso sobre mim, esse pensamento porco, que ele não serve para Ti, ele é sujo, é um pensamento que despreza o Teu recurso, e usa a minha justificativa e deixa de lado o Teu recurso, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ora aí, ora aí, ora aí. É evidente que os músicos, eu espero que eles vão cantar, mas eles orem também. Mas ore, em nome de Jesus, ore. 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 Eu não vou chamar ninguém à frente hoje. Tranquilo. Você tem que ter um encontro com Jesus na sua cadeira. Em nome de Jesus. Eu quero que você faça a segunda coisa. Por favor, irmão, por favor. Começa a pedir perdão ao Senhor pelo que você não é ainda, pelo que você já deveria ser. Aí você vai começar a lembrar das coisas. Começa a pegar seus argumentos, joga tudo no chão, irmão. Não tem forma do sangue operar na sua vida, a não ser que seus argumentos sejam calados. Minha vida entrego a Ti.
Meus sonhos entrego a ti. Faz de mim Você que está aí, só faça orar, não cante não. um coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar. Você que é criança, você que é filho, eu quero que você se arrependa. Diga diante de Deus: Senhor, por que eu sou tão rebelde? Por que eu desobedeço tanto? Fale isso para Deus. Reconheça que você, o coração é mau. Por causa do seu grande amor, tu és Senhor do universo, tu és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso. Eu queria que a gente ficasse de pé agora. Nós vamos clamar o sangue de Jesus. Venceste Nós vamos pedir o poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida aqui agora. Talvez você esteja querendo sentir alguma coisa. Eu quero te dizer que não é nada de sentir, viu, querido? Não tem nada de sentir. Você vai em fé. Você entendeu a mensagem? Você vai orar. Você vai fazer essa oração. Teu sangue, pode cantar essa música? É possível? Teu sangue leva-me além. Pode ser? Teu sangue leva-me além. Pode ser? Eu queria nessa hora que eles vão cantar essa música, você pedisse que o Senhor passasse do sangue sobre a sua vida. Você faz essa oração porque a gente quer o quê? Que a gente quer comunhão limpa com Deus. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nunca mais